tarde. Estamos aqui para mais uma live de hoje com uma convidada muito, muito especial. Mais uma história de sucesso com a hipnose. Então, se você quer conhecer mais de perto como a hipnose funciona, fica aqui comigo, tá? Vamos lá. Vamos ver agora. Só um minutinho, mandar o convite aqui. Então, hoje, a nossa convidada especial aqui se chama Flora Cineiro. Ela é carioca, ela mora aqui em Dublin, ela já vai entrar e vai participar aqui da nossa live. Então, vamos lá. Só um minutinho aqui. Vamos ter um pouco de paciência para fazer esses aspectos técnicos, né? Então, só um minutinho. Oi, Cláudia, tudo bom? Estou aqui esperando minha convidada de hoje para essa história de sucesso. E você aí talvez pode ser a próxima, hein? Quem sabe, né? A próxima história de sucesso aqui com a hipnose. Então, vamos lá. Fica aqui comigo, só um minutinho. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui com a minha convidada. Só que travou um pouco. Esperando aqui. Cláudia, você tá conseguindo me escutar bem? O som tá ok? Ótimo. Me fala aqui, Cláudia, se você está escutando bem, tá? Vamos mandar aqui, vou agora fazer o convite para participar aqui. Flora, obrigada por falar aqui que está me escutando bem, tá? Muito importante. Oiê! Oi, Flora, tudo bom? Seja muito, muito bem-vinda para essa nossa conversa aqui hoje, essa live. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para vir aqui, para a gente conversar um pouco, contar a sua história de sucesso com a hipnose, né? E olha que tem história aqui. Temos história, sim. Então, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, Flora, eu vou pedir então para você se apresentar aqui para o pessoal. Boa noite, pessoal. Me chamo Flora Cineiro. Eu moro aqui em Dublin já há 4 anos. E eu comecei nessa viagem com a Ângela há 2 anos. Sim, em 2004, né? Como o tempo passa, né, Flora? Foi exatamente essa época que você entrou em contato em ali, maio, junho de 2024. Uau! Ótimo, então. Então, essa linda hoje veio aqui para conversar um pouco, né, para mostrar um pouco mais, né, como é a hipnose, né, ajudar a divulgar essa terapia que ainda não é tão conhecida, mas que é tão poderosa, né, então só para o pessoal entender como que é dentro, né, o tratamento em si. Então a gente vai hoje conversar aqui sobre a Flora, tá, ela fez 2 tratamentos, tá, o primeiro foi presencial em Dublin, o que a gente começou em 2024, que foi mais relacionado, né, a traumas, bloqueios emocionais, né, então a gente vai conversar primeiro sobre esse tratamento que eu disse, o inicial. E aí depois a gente vai também conversar um pouco sobre a mentoria que ela fez o programa Slim Forever, o online, né, que eu lancei naquele ano também, e depois, ano passado, ela entrou então na mentoria Slim Forever, então a gente vai contar um pouco essa jornada, né, que ela teve aqui comigo na mentoria. Mas vamos lá, vamos por parte, temos muita conversa aqui hoje, né. Então vamos lá, vamos então contar um pouco de tratamento, né, que você veio a mim. Então,
como que você me conta aqui pro pessoal, então, na época 2024, como que você chegou até mim, como você me achou? Então, eu gostaria de iniciar falando sobre a minha prática budista, né? Que eu sou religiosa, Isso. eu tenho essa prática, né? E eu estava nas minhas orações, orando no meu Horenge Kyo, determinando a minha felicidade, porque eu estava num momento de muita dificuldade, estava chorando muito, eu manifestava um choro que eu não conseguia parar de chorar, né? E isso estava me atrapalhando, em questão de trabalho, dos meus relacionamentos, né, intrapessoais. Então isso tudo estava sendo uma barreira para mim. Então eu estava nesse dia, eu lembro que eu iniciei um desafio de oração e eu determinei, né, o Gohonzon, que eu queria achar uma solução. E eu lembro que eu estava no Forró do Gran Canal, que eu sou forrozeira, e apareceu no grupo do Facebook, o Calcinhas, a foto de uma mocinha mostrando as unhas dela, né? E assim, eu achei assim, é manicure, né? Aí eu olhei assim e tava assim, eu queria falar, ela tava recomendando a Ângela, né? Tava recomendando o seu trabalho de hipnose. E eu olhei aquilo assim e falei assim, nossa, diferente, mas eu falei assim, não, é exatamente isso. Veio um estalo assim na hora, assim, é exatamente isso que eu tô procurando. E aí eu entrei em contato com a Ângela, ela me telefonou, a gente conversou, Sim. né? E eu lembro assim que ela me apresentou o que era o trabalho dela, se né, atendia o que eu estava procurando. E eu lembro que foi tudo muito claro, assim, é isso que eu estou procurando. É exatamente isso que eu estou procurando. E aí eu embarquei aí nessa viagem. Essa jornada. É, só para falar aqui, a moça das unhas, né? Ela falou lá no que ela fez hipnose para parar, né? De roer unha, que é algo bem comum também, né? Um tratamento que eu fiz até, né? Andréia Cordeiro, né? Um abraço para ela. É, então, aí isso foi o teu chamado, então foi que você estava buscando uma solução, estava buscando algo, então você viu aquilo, a gente se conectou, a gente conversou, então sempre, né, para o pessoal saber antes de qualquer pessoa vir na clínica, marcar qualquer sessão, a gente passa por esse processo de triagem, né, que é uma pré-consulta, né, para eu entender, né, o que no caso, para eu entender o que a Flora estava precisando, o que ela estava buscando, para ver se eu realmente poderia ajudar ou não. E tem casos que não é para hipnose, né? Então eu também sou bem ética nisso, né? Eu só realmente trago pessoas na minha clínica que eu sei que eu vou conseguir ajudar, né? Então toda pessoa que vem a mim passa então por essa ligação, onde eu também tenho aí a oportunidade de explicar mais em detalhes, né? Como a minha terapia funciona, tal, até para ver, né? Se faz sentido o que você estava buscando ou não, né? E aí eu explico, né, como é o tratamento, eu dou uma estimativa de quantas sessões. Na época, eu te dei a estimativa de 4 sessões, né, Flora? E você fechou, Isso. então, o pacote de 4, tá? A maioria dos tratamentos, traumas, ansiedades, fobias, né? E daí tem toda aquela parte de implantar amor próprio, autoestima, a maioria dos tratamentos, só alguns casos mais, digamos assim, crônicos mesmo, né, como vícios, aí são mais sessões. E o emagrecimento também, porque aí envolve também algo completo, né, a gente depois vai explicar. Ótimo, então. Então, me fala, então, o que você achou desse processo em si, como foi ser hipnotizada, Flora? É, eu comecei a gostar muito da hipnose, né? Eu, antes de fazer sessões com você, eu comecei a estudar, tentar entender o que que era, né?
uhum, E eu acabo sempre falando muito sobre isso com as pessoas que estão ao meu redor, né? Você fuma, quer parar de fumar? Vai na Ângela, a Ângela te ajuda. Então, as pessoas sempre me perguntam, como é que é ser hipnotizada? E eu consigo dizer que a minha experiência sendo hipnotizada é como se eu estivesse dormindo. Sabe quando você está dormindo e imagine que você tem um colega de quarto que você está dormindo e essa pessoa levanta e vai no banheiro. Você ainda está dormindo. Você escuta que a pessoa levantou, foi no banheiro e voltou, mas você ainda está dormindo. É mais ou menos isso, né, que eu entendo de estar hipnotizada. Eu estou ali, né, sentada na cadeira, né? uhum, A Ângela sempre foi muito atenciosa, muito carinhosa. Eu lembro que ela me deu um cobertorzinho para eu me cobrir, né, cobrir as pernas, porque a gente está falando da uhum, Irlanda, que é frio, né? Teve vezes, eu lembro dela botar o aquecedor bem perto de mim e tal. Como o meu problema é choro, né? Lencinho sempre estava ali perto. Então, essa é assim que eu posso definir. Quando você está dormindo, mas você tem ainda, você está entendendo tudo o que está acontecendo ao seu redor uhum. ali. Tem momentos que você viaja mais, e aí, mas assim, dependendo, você está super ali entendendo tudo, ouvindo tudo que ela está falando. Não chega a ser dormindo, né? É algo bem interessante, né? Porque É não um é estado, dormindo, mas não é acordado. é, é um estado intermediário entre dormir e acordar. Eu amei esse seu exemplo, Flora. Eu nunca tinha escutado a usar esse exemplo, porque ele realmente ilustra muito bem o que é hipnose, porque é exatamente isso. Você sabe o que está acontecendo ao seu redor, né? Então é um exemplo maravilhoso. É bem isso, né? Você não perde o controle, né? As pessoas têm muito medo disso, né? De você perder o controle. Não, você tá, ou ter um apagão, né? Não lembrar nada que aconteceu. Então você já explicou que não é assim, então não precisa ter medo, é uma terapia científica, é segura, né? Nada acontece com você, você não revive traumas, a gente revê, né? Revê traumas. Então, agora, se você quiser contar um pouco mais, então, é, se você se sentir à vontade de contar exatamente, então, as suas dores, o motivo pelo qual você veio, então, a mim. É, fazendo essa revivência, né, dos meus traumas de infância, né, a gente chegou a conversar bastante sobre a questão que a minha mãe foi assassinada quando eu era criança, né, é, e a gente conseguiu, né, depois de uma sessão, eu lembro que eu dormi, vim para casa, dormi, e no dia seguinte acordei lembrando de uma questão e consegui falar sobre isso, né, falei com você, Uhum. Ângela, falei com a minha terapeuta Dineia. Beijo, Dineia, te amo, Ângela. E consegui trazer isso, né, e conversar, e falar, e falar, e falar, e finalmente me senti curada dessa situação, né, que me gerou um trauma. E o interessante, né, que eu sempre comento, que isso foi em 2024, né? A gente está falando em 2026. Eu sempre tive infecção de garganta na amígdala por repetição, né? No mínimo 2 vezes por ano eu tomava amoxicilina, né? Tomava algum tipo de antibiótico para infecção de amígdala, para amidalite, e às vezes até já chegou a ser faringite. E 2 anos eu nunca mais tomei antibiótico, então estou curada. Só para lembrar que, né, isso teve uma raiz emocional, né, a sua questão com a garganta, né, e o choro também. Depois também, lógico que chorar é normal, né? Você continua chorando, a gente não quer que você pare de chorar, mas que você trouxe, né? Que você até comentou aqui no início que você se pegava chorando demais, incontrolavelmente, né? No trabalho, às vezes vinha.
na hora errada, ali em frente de pessoas erradas. Então, isso também é algo. Deu Acho que falhou bastante aqui para mim. travou um pouco. Tá. Só repetindo, então, você está me escutando agora? Sim, Tá. Então, é a parte do choro, né, que você comentou aqui até no início, incontrolável, que, né, estava até, assim, te prejudicando no trabalho, relacionamento, porque vinha em horas erradas, na frente de pessoas erradas, lugares errados. Então, eu sei que, né, você continua chorando e isso é bom, a gente deve chorar, não foi, o intuito não foi você nunca mais chorar, mas me conta então como é que ficou essa questão do choro. foi bem diferente, assim. Hoje em dia eu entendo que eu tenho bem mais controle da situação, Sim. né? Quando eu tô na TPM eu ainda, né, me sinto mais Uhum. vulnerável, com mais vontade de chorar, e chorar às vezes, né, até sem motivo, Sim. mas eu observo que eu consigo, assim, segurar nas situações, né, que eu não devo. Até mesmo nas minhas sessões de terapia, eu lembro que eu chorava muito mais durante as Uhum. sessões. Hoje em dia, assim, só quando pega mais em um detalhe ou outro. Então, isso funcionou assim muito para mim, funcionou Sim. bastante, né? Uhum. Sim, ótimo, sim. Isso não para entrar em detalhes, mas isso foi diretamente ligado à infância, né? Onde Uhum. ali, né, faltou assim, um acolhimento, né? E o choro ficou trancado. Então, e a garganta também veio em relação a isso, a esse choro trancado, essas lágrimas que naquela época não escorreram e não tiveram um ombro, talvez, para te acolher de maneira apropriada, né? Na época que aconteceram traumas, né, na sua vida. Perfeito, então. Então, é sobre esse tratamento, então, só para finalizar, então, você saiu desse tratamento das 4 sessões satisfeita, foi uma mudança, então, bem significativa, Sim, né? sim, fiquei muito satisfeita. Foi uma mudança. Eu sinto como se eu tivesse conseguido tirar um peso das minhas costas, né? E eu hoje estou com 37 anos, então deveria ter uns 35 anos na época, que eu carreguei por, sei lá, 30 anos, né? 29 anos. Sim, Então, assim, eu fico muito contente de ter te encontrado, tenho muita gratidão pela sua vida, pelo seu trabalho, mas eu queria ter te conhecido antes para não ter carregado ah, isso por tanto tempo, né? que lindo, Mas, Pedro. sim, assim, eu entendo que como se eu tivesse tirado um peso muito grande das minhas costas. Sim, Foi muito importante conseguir trabalhar todas essas questões, né? Trazer para ser trabalhado e finalmente me livrar, né, disso, né? sim, É, eu lembro que eu tive uma psicóloga, a Tamara, que ela falava assim, que era como se fosse uma unha encravada, né? Que ela tá ali, ela tá doendo. Se você não sim, mexer, ela vai continuar doendo, né? Então, às vezes sim. você tem que mexer, dar aquela dorzinha maior, você Uhum. retira, passa o remédio, faz o curativo e aí fica funcionando bem, sem dor, né? Vai doer um pouquinho mais uns dias ali depois e É, depois não dói mais, né? é. Então, eu acho que foi a experiência, assim, eu posso comparar com a encravada. Não, ótimo, de novo, um ótimo exemplo, porque não é um processo mar de rosas, porque a gente está aqui lidando com coisas muito profundas, coisas que você carregou há muitos anos, que estavam lá. Então, encarar isso não é fácil, sabe? Eu tiro o chapéu para quem tem a coragem de vir e encarar isso de uma vez, para que isso não controle mais, porque senão é um sofrimento que se estende, aquela unha encravada que fica ali, né, para a vida inteira. E aí qualquer, né, onde você fica, né, qualquer ali que você esparra, inflama de novo, de novo, de novo, né? Está ali. Então,
é um ótimo exemplo, né? Então não é uma tortura, lógico, né? É tudo feito de maneira segura, né? Tudo foi feito de uma maneira ali segura, né? Para você se sentir confortável, segura, num ambiente seguro, né? A gente faz isso com as técnicas e os protocolos adequados, nada de ficar abrindo caixinhas sem saber lidar com o que vem, porque na verdade eu nem sabia tudo que veio nas sessões, né? Eu não sabia tudo e eu não preciso saber sua vida inteira para poder te ajudar, né? Então tá, então ótimo, então deixa, então me mudou, aí depois você já estava se sentindo melhor, começando a olhar mais para você, se amando mais, e aí você então resolveu, né, investir um pouco mais na área da saúde, né? Então, o meu programa online, né, fez ele em 2004 mesmo, né? Eu E aí, conseguindo tirar esse peso todo das minhas costas, né? Eu comecei a me observar e olhar e falei assim, opa, tô sobrepeso, né? Seria interessante agora uhum, começar é, a olhar para isso, né? Pensar aqui nessa questão de saúde, né? Que o joelho já tá aqui reclamando, como que a gente uhum, pode, né? E aí eu fiquei sabendo do seu programa online, né? Das sim, sessões de hipnose online foi muito bacana, assim, coisas que muita gente conhece, mas eu não conhecia, né? Falar sobre a fome emocional, falar sobre o que que é, né? Eu consegui entender, assim, eu lembro que eu sentia tanta fome, e uhum, assim, eu achava que eu tinha que comer o tempo todo, e sim, eu comecei a observar, né, que aquilo não era fome física, né? Era aquela ansiedade ali de ficar mastigando, mastigando, mastigando. é. Foi muito interessante, seu programa online foi bem bacana. Ótimo, ótimo. E essa revelação, é, né, sim, foi tudo, porque não tem nada que você possa fazer se você não consegue enxergar isso. Então, quando você viu, né, poxa, não é fome física, é fome emocional, né? Então, a partir daí, você tem, né, nas suas mãos algo que você pode fazer sobre isso. Enquanto você está no autopiloto e você não reconhece, não tem nada que você possa fazer em relação a isso, né? E aí a gente, né, embarcou juntas ano passado, então, na minha mentoria, né, para você fazer algo assim mais completo, né, comigo, porque o programa online é gravado, né? Agora a mentoria é eu lá ao vivo. E aí, de novo, foi outra camada, né, nessa mentoria. Então, vamos conversar um pouco agora, então, sobre essa mentoria, né, como você achou a questão do grupo, você gostou, né, desse grupo, essa força coletiva, né, onde temos outras mulheres que também são nesse objetivo. Então, conta um pouco, assim, qual foi a sua experiência nessa mentoria? Sim. A mentoria é muito bacana. Gostei, participei por um ano, né? Estive um ano dentro da sua mentoria, foi de abril a abril. No, Logo no início, eu consegui um objetivo de perder 7 quilos, Uhum, né? É, e foi muito interessante participar do grupo, conseguindo estar perto das meninas e ver que às vezes assim a gente falha de um lado, falha de alguma coisa, do outro, mas ver, né, que às vezes as meninas também, né, estão sim. ali humanas, né, na rotina, no É, dia a dia, trabalhando com uhum, vários altos e baixos da nossa rotina que por si só já né, já engole, né? é, E foi muito interessante ver, assim, você lançava os desafios pra gente, né? Tinha os desafios de 21 dias bebendo água, 21 uhum, dias sem açúcar, né? sim, E foi muito interessante a força do grupo,
de ver como que o grupo unido, trocando, né, a gente se ajuda e vai para frente, né? sim, Que juntas somos mais fortes. com Isso certeza. foi bem interessante, assim, você ali mentorando a gente e a gente aqui seguindo, né, entre altos e Uhum. baixos, porque tentar manter, né, dieta, corpo saudável, né, no inverno, nas É, situações de aniversário, festa, então tem os desafios, né? E é sim, interessante quando você está em grupo ver, né, que você não está sozinha, né? As pessoas estão passando por um alto, exatamente. por um baixo, né? E você vai acompanhando, né, os altos e baixos É, delas também. E isso foi é, muito bacana, né? Ver é, assim, eu perdi tanto, aquele vestido que eu um tempão eu não usava, eu lembro acho que foi a Bárbara, não sei se eu posso falar, falando, eu entrei no carro e a minha sim, roupa estava super confortável, eu fiquei, poxa, que coisa, parece bobeira, cara, mas a gente que tá na luta, a gente sabe quando que é um é, ganho, assim, você sentar e se sentir confortável com a roupa, é, sabe? Aquela roupa que estava já te apertando, ou conseguir colocar uma sim, roupa que você não colocava há um tempo. Isso tem, assim, pode parecer muito bobeira, mas isso é um super ganho. é. Não, não é bobeira nenhuma, nenhuma, realmente, né? Isso são coisas assim que só realmente quem passa por isso, quem já lutou muito e sabe como isso é bom, né? E não tem problema, a Bárbara que já veio fazer a live, ela contou essa história, né? Então, uma das coisas no emagrecimento, assim, realmente mais gratificantes é quando as mulheres colocam aquela peça de roupa e aquilo entra e fica folgado. Essa é uma das sensações mais gostosas, assim, pelo que eu estou vendo nesses anos de hipnose para o emagrecimento, acompanhando tantas mulheres, né? Com dores diferentes, mas isso é muito bom, né? Então, não é besteira. Isso é algo assim realmente assim uma vitória, né? É. Então assim, né? Os desafios acontecem todo mês, tudo feito, né? Planejado, tudo para criar hábitos mais saudáveis, né? E como a Flora falou, ninguém para a vida para fazer essa mentoria. Isso não existe, né? O que falam muitas vezes no Instagram, suma por 3 meses e apareça com menos 10 quilos. Essa não é a realidade das minhas mentoradas, né? Então, minhas mentoradas todas estão na rotina, trabalhando, né? Aqui, a maioria mora aqui na Irlanda, então a gente sabe como nossa rotina aqui é puxada. Tem mães, né, com filhos e a maioria trabalha período integral. Então, o programa ele acontece enquanto a vida acontece. E é isso. É isso que é o propósito desse programa. É ir mudando conforme você vai vivendo. Não é para parar de viver, não é para parar de ir em festas, né? Não é isso, não é restrição, né? A Flora pode aqui confirmar, eu não trabalho com restrições, com dietas, por isso é um emagrecimento um pouco mais devagar que esses programas de emagrecimento que usam dietas, restrições. Então, são mudanças feitas, né, na rotina, na mente, principalmente, né, porque é muita hipnose, esse é o grande diferencial desse programa, né, a gente faz hipnose todo, né, que a gente teve, então são encontros de grupo, e assim, se você não se importa de compartilhar a questão só para o pessoal entender, então, alguns aspectos um pouco mais, uns exemplos, que é a questão açúcar, McDonald's, alguma coisa assim, como isso mudou na sua vida, se você não se importa, dividir um pouquinho. É. Eu entendi, né, que cada uma entra nessa mentoria com uma questão, né? E a gente vem trabalhar os motivos pelos quais a gente não emagrece, né? E Uhum. E são pode ser inúmeros, diferente, né, uma são da outra. inúmeros. É. Sim, Uhum.
e a gente acaba se refugiando na comida, né, para tentar achar ali um conforto, né? Uhum. Então, a minha experiência, eu lembro que a gente fez uma sessão de aversão ao açúcar, né? Isso Sim. foi muito engraçado, porque eu lembro que eu comecei a aprender como fazer a minha organização semanal, a organização da minha alimentação semanal, né? E isso É, virou, assim, é, hábito, né? extremamente importante para mim, e quando isso Uhum. não acontece, as coisas desandam e já, Uhum. né, não acontecem bem. Então, e Sim. isso é a sua mentoria que trouxe, É, só né? para. Desculpa te cortar, mas eu sou obrigada a falar. A Flora é a nossa rainha das marmitas. Gente, a Flora foi aqui assim, era assim religioso, era todo domingo ela na cozinha fazendo as marmitas, um exemplo assim, sabe? É, Quando ela começou esse hábito, ela começou e nunca mais parou, sabe? Lindo é, de se ver, Flora, lindo mesmo. sim. Sim, eu estava refletindo que, né, que a Ângela sempre me chama da rainha das marmitas, mas a marmita é só uma das refeições, É, né? Eu é, fiz um acompanhamento nutricional e ela me passou a porção, as quantidades, o quê. Eu sim, fui entendendo mais ou menos ali o que que era mais interessante para eu comer ou não. Aprendendo a fazer as escolhas, né, sem restrições, né? Mas sim, assim, fazendo pequenas escolhas já muda bastante. E eu aprendi a fazer o planejamento semanal das minhas refeições. E isso aí já muda tudo. Eu entendendo o que eu vou sim, tomar de café da manhã, almoço, porque eu observei que quando eu não me organizo, acabo que eu acabo escorregando, fazendo escolhas sim, ruins, né? Eu lembro uma sim, vez que de tarde uma das sugestões é um sanduíche, eu ando com esse sanduíche na bolsa, mas eu ia uhum, encontrar uma amiga e aí eu esqueci esse sanduíche, eu simplesmente não botei na bolsa. E aí eu falei, uhum. eu tô com fome, andando na rua, tô com fome, comprei um sorvete. Cara, É se o isso meu que sanduíche acontece. estivesse aqui, eu Não comi tinha meu acontecido. sanduíche, né? É, Eu não. mas é se E planejar, é se organizar, né? É que aí, tipo, você não tá abertura, né, para o improviso, é, para, né? E a gente sabe que na rua é lógico, não tem, assim, tem co- bem poucas coisas são saudáveis que você encontra na rua, né? A maioria é, não é tão saudável, mas que ótimo exemplo isso, né? E é isso, né? Quando você, eu sempre falo aquela, né? Quando você não se planeja, né? Como você faz, Flora, né? Toda semana você já está se planejando para falhar naquela semana, né? Então, o que que envolve? É ir para o mercado, né? Você, né, colocou bem aqui, você também investiu na sua nutricionista para ter uma ideia melhor, né? De o que, e principalmente as porções, as quantidades, as opções, tal. E aquilo também, né, juntou, então, o meu programa com a sua nutricionista. E aí, o que que envolve? Você já vai para o mercado com a sua lista, né? É aqui que como tudo começa. E, né, o que você traz para sua casa, então você já tem a lista. E aí você tira aquele tempo, né, no domingo, que é um investimento, não é perda de tempo, e faça as marmitinhas e pronto, né? e E, eu lembro novamente, que economiza tempo, né? esse foi o modelo que funcionou para mim, né? Uhum. Outras meninas acabam fazendo a organização da alimentação delas diferentes, outras Sim, preferem cozinhar no dia, não gostam de comer comida requentada. requentar. Esse foi um modelo que funcionou para mim, super funciona. Eu tenho a certeza que que eu tô me alimentando bem, que eu estou me nutrindo, Uhum. que eu tenho os nutrientes necessários para seguir, então isso super funcionou para o meu caso.
E eu lembro que depois da sessão de aversão ao açúcar, né, eu lembro de ter ido no mercado, como o meu hábito de sempre ir, na sessão dos docinhos e procurar um docinho, e eu lembro de andar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e eu não conseguia comprar nada. Falei, caramba, a hipnose da Ângela é boa mesmo. Hipnotizada, andando pra lá e pra cá, como uma barata tonta Mas na praça. não conseguia pegar. Eu lembro que eu também tinha muito hábito eu tenho o hábito de ir ao cinema, né, com frequência, e eu sempre Uhum, comprava refrigerante, ou às vezes, né, McDonald's e tal. E aí isso também foi cortado, assim, como um passe de uhum, mágica. E o sim, pior para mim, que sem sofrimento. era o meu maior problema, que foram processos, né? Foi Sim, entendendo quando que eu comecei a engordar, o porquê que eu comecei a engordar, né? Por que que a gente acaba se escondendo atrás, né, do peso, é, os motivos que uhum, me levavam a comer com exceção. E aí eu observei a minha compulsão alimentar de ficar mastigando de noite, né? sim, É, eu lembro que a gente fez também um desafio de jejum, né? Do jejum uhum, intermitente. E aí eu tinha o objetivo de comer até 8h30 da noite e só tomar o café da manhã. No dia seguinte ia fazer o jejum de 12 horas no mínimo. uhum, Mas dava 9 horas da noite, começava um desespero de comer um docinho. E não era uhum, fome. Não era que você quisesse que eu quisesse um alimento, alguma coisa assim. E aí eu comecei a observar essa compulsão alimentar, essa necessidade, e hoje em dia, assim, praticamente não tem nada de doce, que eu acabo ganhando muitos presentes, assim, chocolate e sim. tal, mas, assim, não compro mais. Então, Uhum. eu venci, obrigada, Ângela. Vitória, nossa, vitória, né? Quanta mudança, então, que aconteceu, né, nesse E período. muitas Quanta coisas que eu mudança. nem tinha ideia, sabe? Sou dorameira Uhum, aqui de carteirinha, eu ia assistir meu dorama mastigando, 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 sim, né? sim, Foi muito interessante conseguir observar os padrões, conseguir entender a raiz, né? E com a ajuda da hipnose curar essas questões, né? sim, sim. É, realmente, olhar para dentro, ver as causas, né? Esse é a grande diferença, emagrecimento com a hipnose. Sim, o peso é importante, a gente precisa ter ali um ponto de partida para depois comparar, né? Mas o nosso foco não é ali peso, 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 né? Nosso foco é corrigir essas causas, né? Peso é o sintoma. O que você falou foram as causas que levaram você a ter sobrepeso no passado. Então, é preciso olhar para isso, para as causas, né? E, de novo, isso exige um pouco mais das pessoas, né? Nem todas as pessoas estão dispostas a passar por esse processo de cura, e realmente curar e isso, né? Porque agora você tá, né? Agora com estilo de vida saudável, uma mente magra, agora você tem ali a fórmula para você agora continuar andar sozinha com suas pernas e continuar, né, o seu processo. Então, não é só, né, o programa não termina quando nós terminamos agora, né, que fez um ano. Não, você continua, esse também é um aspecto, né, da hipnose, isso é um estilo de vida que agora você vai levar para sempre, né? Que é tudo que a gente foi durante esse programa, isso raramente volta, só se tiver algum gatilho muito, muito grande, ainda assim você terá muito mais controle nas suas mãos de não É. O escorregar de conhecimento que a novo. gente adquire, a gente não perde, né? Não perde, não, é bem isso. E a gente, quando a gente lida, então, com reprogramação mental, uma vez que ela muda, não, ela não vai mais voltar, entendeu? Então, assim, né, não, você não vai mais voltar naqueles padrões, né, antigos. Então, eu quero aqui ó, por todo, né, o seu comprometimento com você mesma,
né, toda a participação, porque realmente você foi né, uma das meninas que mais se envolveu e participou e, né, comprometida, e isso é isso que faz a diferença. Não adianta fazer o programa e não se envolver, não realmente se entregar, porque a hipnose é sobre entrega, né, Flora? Nada, nada vai mudar. Eu posso fazer o que eu quiser, as técnicas mais modernas que existem, mas se não tem, né, o seu comprometimento e a sua entrega, esquece, nada funciona, tá? Então, ó, parabéns, viu? Parabéns, quantas mudanças, que caso Parabéns de para você sucesso. por esse trabalho maravilhoso que você tem, sempre tão amorosa, tão atenciosa com a gente, Ah, sem olhar de julgamentos, né? Isso é tão interessante, assim, observar que você sempre vem com esse carinho, né? E às vezes as meninas falavam dos altos e baixos que a gente passa, você sem sim, julgamento, vamos é daqui para sim, frente, né? Renova a decisão sim. e vamos lá, que a gente vai daqui para frente. Isso é muito bacana. Muito obrigada por essa oportunidade, Ah, Ângela. eu que agradeço, Flora, eu que agradeço pela confiança, desde aquele seu primeiro chamado lá atrás, quando você, né, estava lá fazendo seus pedidos lá, né, budistas, atraindo, né, nada é por acaso, a gente se conectou, né, na hora certa, e, e foi um processo muito lindo. Amei trabalhar com você, amei, né, ter essa conexão, te conhecer e posso aqui falar, né, que nós agora esse relacionamento virou até uma amizade, Com né? certeza. Então, ó, muito obrigada por tirar esse tempo hoje à noite aqui para vir falar, para divulgar, né, a hipnose, que ainda existe muitos preconceitos, muitos mitos, então para as pessoas verem, né, de dentro como que é seguro, é transformador, você teve, né, os resultados que você buscava. Então, muito, muito obrigada, tá, Flora, por abrir aqui essas questões também tão particulares da sua vida e dividir aqui com o público. E espero que isso possa ajudar outras mulheres também, tá, a conseguir reverter coisas na vida, né, conseguir curar e evoluir, né, digamos assim, tá bom? Muito obrigada, Ângela, pela oportunidade. Ah, então tá, ó. Então, obrigada e continua, né? Agora Com o certeza. programa não terminou, agora que você vai continuar aí brilhando, fazendo aí, continuando o seu estilo de vida saudável, né? Porque agora você entrou, entrou nas mentes magras. Isso aí, mente reprogramada. Isso mesmo. Obrigada, tá, Flora? Um beijo para você. Muito, muito obrigada. Um beijo. Obrigada, Tchau, boa tchau. noite. Boa noite.